Partido Liberal colocou Jair Bolsonaro num telão. Não era o Bolsonaro, era a imagem e voz produzidas por inteligência artificial. E o vídeo avisava isso. Mesmo assim, o TSE foi acionado. A pergunta pode parecer sobre deepfake, mas ela embute uma outra pergunta: até onde um tribunal pode criar regras para proteger a eleição? Vamos abordar esses pontos e eu quero já dar uma resposta direta para você. O aviso de que ali era uma inteligência artificial não torna o vídeo automaticamente legítimo, lícito. A resolução do TSE proíbe o deepfake usado para favorecer ou para prejudicar a candidatura, mesmo com autorização. E essa regra vale também na pré-campanha. Mas disso não se segue que necessariamente haverá uma cassação automática. Nem quer dizer que haverá uma responsabilidade pessoal do Bolsonaro sem prova de participação dele. Vamos debater sobre isso. A questão constitucional aqui é saber se o TSE, ao estabelecer essa vedação, essa proibição de uso de voz sintética, imagem sintética, se ele agiu dentro das leis existentes ou se ele ultrapassou o poder regulamentar, invadindo a esfera do Congresso Nacional. São debates de natureza constitucional que a gente vai abordar aqui porque são pontos importantes para você se manter bem informado, ter bons argumentos e poder responder de forma assertiva questões de prova. Vamos pensar aqui em três. Vamos pegar essa polêmica em três perguntas. Primeiro, o vídeo viola a lei eleitoral? Segundo, o TSE podia editar essa regra eleitoral que vedava a utilização desse vídeo? Terceiro, o Bolsonaro descumpriu pessoalmente a ordem do TSE? Antes de discutir a Constituição, eu quero primeiro limpar um pouco o terreno e mostrar o que aconteceu nos fatos. Quais são os fatos que nós temos aqui? O primeiro é a convenção do Partido Liberal, em que partido, exibiu um vídeo do Bolsonaro, em que nesse vídeo, é um vídeo curto, em que no vídeo ele apresenta, né, a imagem do Bolsonaro, apresenta o Flávio Bolsonaro como sucessor político e apresenta o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como futuro presidente do país. O vídeo, ele afirma que é uma inteligência artificial. Ainda assim, a Federação Brasil Esperança, formada pelo PT e outros partidos, apresentou uma representação ao TSE contra o Partido Liberal e contra o Flávio Bolsonaro. Os pedidos envolvem remoção de conteúdo, proibição de republicação, multa, enfim. Naturalmente, o presidente do TSE não tem, que é o ministro Cássio Nunes Marques, não tem nenhuma manifestação opinativa sobre isso. Somando a esse aspecto aqui, eu quero acrescentar o que nós temos no STF, porque lá no STF, você lembra bem, há uma restrição de comunicação e de manifestação político-eleitoral imposta ao Jair Bolsonaro, inclusive através de terceiros. Não faz muito tempo que o Flávio Bolsonaro traz uma carta escrita por seu pai e lê essa carta em que há ali um endosso da sua candidatura, né, e o pedido para votar nele, alegando perseguição e tudo mais, ok? Essa divulgação da carta levou ao endurecimento das medidas restritivas que o STF impôs ao Bolsonaro, determinando lá a vedação de comunicação, né, ampliando, estendendo até o final das eleições, impedindo o Flávio Bolsonaro de ter contato com o Jair Bolsonaro, enfim, temas que são muito sensíveis na seara política, mas o nosso foco aqui é a seara jurídica, especialmente constitucional. Esses processos que correm separados, né, são questões separadas, mas elas se interligam, né? Tanto a divulgação do vídeo através da IA, né, do vídeo feito por IA, quanto as restrições impostas pelo STF. Nós vamos mostrar o lado A e o lado B.
Um lado que, primeiro, a gente vai mostrar os argumentos a favor da proibição que o TSE impõe ao deepfake, mostrar por que essa proibição ao deepfake é constitucionalmente defensável. Começamos pela resolução número 23610 do TSE, que proíbe o conteúdo sintético em áudio ou vídeo usado para favorecer ou prejudicar candidaturas, ainda que esse vídeo tenha sido produzido com autorização. A mesma resolução, no outro dispositivo, determina que essa regra também se aplica a conteúdos político-eleitorais fora de campanha, que é, como é o caso aqui, a campanha ainda vai começar. O argumento mais forte a favor dessa restrição imposta pelo TSE é que a democracia ela é formada pela vontade popular, que, por sua vez, deve ser construída de forma livre. Então, o voto livre pressupõe que as informações sejam minimamente confiáveis, pressupõe que as candidaturas sejam iguais e pressupõe a vedação de anonimato. Portanto, a autoria tem de ser identificável. O sistema jurídico como todo, para além dessa resolução do TSE, já prevê restrições nessa direção, dentro do próprio Código Eleitoral, da Lei Geral das Eleições e da lei complementar, enfim, da Lei das Inelegibilidades, enfim. Há um conjunto de normas legais que estabelecem regramentos, que você sabe muito bem, sobre eleição, inclusive trazendo fundamentação para esse tipo de restrição, uma vez que esse tipo de vídeo pode levar ao engano. O STF, eu falei do TSE, agora falando do STF, o STF já legitimou, já considerou constitucional resolução do TSE sobre o combate à desinformação, foi a ADI 7261, entendendo inclusive que fazer o combate à desinformação massiva visa promover uma livre formação da vontade do eleitor e isso não constitui censura prévia, ok? Então, no caso aqui especificamente, ainda que o vídeo feito por IA trouxesse esse disclaimer, trouxesse essa informação de que era produção por IA, isso diminui, mas não elimina a força desse pronunciamento. Veja só, tem vídeos feitos por IA que eles são tão bem feitos que talvez todo mundo ou muita gente não vai conseguir entender ou perceber que ali é um vídeo de IA. Então você pode ter uma simulação feita por IA em que há uma comunicação de que aquilo ali é IA, e pode ter uma simulação feita por IA que não se comunica que aquilo é feito por IA. E é óbvio que numa dosagem de dano, de risco de dano, a simulação, o vídeo feito por IA que não informa que é IA, tem um potencial de dano maior. Quando eu falo potencial de dano, um potencial de influência maior. Então, ainda que o aviso estivesse estabelecido, esse aviso ele pode diminuir, mas ele não elimina o risco que esse tipo de conteúdo representa. Então, você se pergunta, se a Constituição protege a eleição, primeiro, se o TSE estabelece regras de combate à desinformação e o próprio STF já validou esse tipo de combate de forma muito enérgica, qual é o problema então? Vamos lá. O problema é que democracia não é uma procuração em branco. Logo, o poder normativo que o TSE tem para regulamentar as eleições e garantir uma eleição lícita, legítima, uma eleição, digamos assim, sem vícios, né? Vícios, sobretudo vícios materiais, esse poder não é
uma procuração em branco. O TSE não pode tudo, ele tem de respeitar limites. A própria lei das eleições, no seu artigo 105, estabelece que as normas emanadas pelo TSE têm um caráter meramente regulamentar e, portanto, elas não podem restringir direitos nem criar sanções diferentes ou além daquelas já previstas em lei. O fundamento disso é o próprio artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que fala lá, você já conhece, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ora, o princípio da legalidade, que aqui se manifesta como reserva legal, estabelece que o indivíduo só pode ser obrigado a fazer, ou seja, só pode haver uma imposição de ação ou uma vedação de ação, uma proibição de ação, se houver uma lei específica sobre isso. Eu me lembro, aqui uma curiosidade, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava dirigindo, tem muitos anos isso, passando por um pedágio, eu olho ali debaixo do guichê do pedágio, estava escrito assim, não aceitamos cheques. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. E aí eu pensei assim comigo, pô, olha que interessante, né? Um leigo vai passar aqui e vai falar, poxa, mas a Constituição diz que o pedágio não é obrigado a receber cheque, né? Por que isso está na Constituição? Né? Na verdade, o que ali estava se dizendo é o seguinte, olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo só em virtude de lei. Se não há uma lei que me obriga, eu não sou obrigado, né? Então, nessa toada, nessa linha, o que a lei das eleições fala é exatamente isso, olha, uma restrição ou sanção só pode ser estabelecida em lei, o poder regulamentar do TSE não pode ir além disso. Ok? Some-se ao fato de que a competência legislativa para legislar sobre direito eleitoral é da União e através, obviamente, do poder legislativo. Ainda nós temos que acrescentar direitos fundamentais em jogo, que, além do próprio princípio da legalidade, que é um direito fundamental, nós temos o princípio do devido processo legal, temos a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão. Né? Então, a pergunta, diante desses elementos que eu coloquei, a próxima pergunta é: o TSE, ao vedar essa divulgação desse tipo de conteúdo de voz e imagem sintética, o TSE, ao fazer isso, ele aplicou ilícitos que já existiam na lei no âmbito de novas tecnologias, ou o TSE foi além do que a lei estabeleceu e criou uma proibição e uma sanção nova, autônoma? Esse é o X da questão. Porque se você entende que a lei estabelece a prática que é considerada ilícita e, portanto, a lei traz a sanção. Só que a tecnologia, ela anda muito rápido. Então, quando o TSE pega o espírito dessa vedação, pega a essência disso, os princípios que estão aqui, e estende para tecnologias novas que tenham a mesma raiz, o TSE não estaria inovando, ele estaria apenas trazendo para uma realidade aquilo que a lei já estabelece de forma um pouco mais abrangente, ok? Por outro lado, o fato de afirmarmos que essa lei ela traz normas abrangentes ou normas em branco em alguns casos ou conceitos jurídicos indeterminados, quando você leva isso para a seara do direito sancionatório, você está correndo um grave risco de se exceder. Então, quando você fala em regulamentar o que a lei diz em situações mais detalhadas, mas isso não envolve sanção, é uma coisa. Quando você faz isso, pega o que a lei diz e desdobra aquilo em algo novo, algo específico, dentro do direito sancionatório, você está invadindo ou violando o princípio da própria reserva legal. Então, trazer normas muito vagas, muito abertas, dando margem ao poder regulamentar, disciplinar, dentro do âmbito do direito sancionatório, condutas que a lei não previu de forma explícita, seria extrapolar o comando constitucional indo além e, portanto, seria um regramento ilícito, ilegítimo. Perceberam os dois lados da moeda? Né? Então,
aqui, quando a norma estabelece, por exemplo, a possibilidade de remoção, isso é um problema. Claro, é um problema no sentido, não estou dizendo que remover é um problema, tá? Eu estou dizendo no sentido de que isso é uma questão jurídica a ser debatida. Mas quando você tem uma sanção, como por exemplo uma multa, ou até podendo acarretar uma cassação, dependendo da gravidade, da reincidência e tudo mais, você entra num campo que é, como eu falei, da liberdade individual. A própria Lei Complementar 64, ela estabelece que tem de haver ação própria para isso, tem de se respeitar o contraditório, a ampla defesa, a prova, a gravidade dos fatos, e a resolução não pode pensar nada disso, né? Então, a gente enquadra esse problema tanto no âmbito do direito eleitoral, e para você que vai fazer provas que encaia eleitoral, e aí eu vou dar destaque aqui, especialmente para o Ministério Público Federal, você tem de estar muito atento a isso, porque são temas que podem e que vão ser cobrados. Questões de inelegibilidade, de combate à desinformação, estão na essência da atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público como um todo. Ok? Então, para você que tem eleitoral no seu concurso. E no âmbito do direito constitucional, nós temos mais isso aqui, ok? Avançando. Para a gente, então, separar e entender se o poder normativo do TSE está dentro do que lhe é permitido, a gente vai fazer 4 perguntas aqui. A primeira pergunta: existe uma âncora legal? Ou seja, essa norma editada pelo TSE está ancorada em algo na lei? É a primeira coisa. A resolução ela é mais defensável quando traduz para a tecnologia comandos legais sobre autenticidade, igualdade, repressão ao abuso e sobre liberdade de escolha. Então, tanto maior será a defesa dessa resolução, quanto maior for a base legal dela. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Desculpa, deixa eu beber uma água aqui, vamos respirar. Enquanto isso, você aproveita e já curte o vídeo aí. O ato detalha ou cria ato novo? Ele detalha ou ele cria? Essa é a pergunta. Detalhar é explicar como a lei ela opera num determinado ambiente, nesse caso aqui no ambiente digital, tecnológico. Criar significa estabelecer um dever, estabelecer uma nova tipificação, estabelecer uma nova sanção sem apoio na lei. Quanto mais grave ou mais intensa for a restrição que a norma estabelece, tanto maior deve ser a fundamentação na lei, seguindo a mesma lógica que eu falei anteriormente. Essa foi a segunda pergunta. Terceira pergunta: a restrição é proporcional? A finalidade da restrição é legítima? A proibição é adequada para atingir os fins necessários? A medida de restrição, ela é a medida menos grave, menos onerosa para alcançar aquela mesma finalidade? No final do dia, as vantagens superam as desvantagens? Ao fazer essas perguntas, eu estou abordando com vocês aquilo que vocês já conhecem, que são os elementos do princípio da proporcionalidade. E aqui um parênteses, trazendo para o âmbito dos direitos fundamentais como um todo, ok? Os direitos fundamentais, eles podem ser restringidos. A restrição ao direito fundamental tem de respeitar certos limites, que nós vamos chamar de teoria dos limites, ou seja, eu tenho que limitar o poder que limita os direitos fundamentais. Existem diversos elementos para limitar essa restrição ou esse poder limitativo dos direitos fundamentais. O mais importante deles é exatamente o princípio da proporcionalidade.
um respeitado autor português chamado Jorge R. Novaes, vai dizer algo mais ou menos assim, que a chave para decifrar o complexo tema das restrições aos direitos fundamentais é o princípio da proporcionalidade, especialmente o princípio da vedação de excesso. Essa foi a terceira pergunta. Quarta pergunta. O devido processo foi preservado? Então aqui nós temos tanto a questão de ampla defesa, contraditório, quanto também a questão da comprovação, a questão probatória. Tanto é que a própria resolução do TSE permite, em determinados contextos, dentro de determinadas condições e complexidades, permite inclusive a inversão do ônus da prova. Mas você tem que ter algum elemento forte de comprovação. Então, essas 4 perguntas, elas vão ajudar você a fazer um recorte para saber se o poder normativo está dentro ou ultrapassou os limites. Deixa eu fazer um novo parênteses aqui. Tudo que eu terminei de falar sobre poder normativo e essas perguntas se aplicam não apenas para o que a gente está estudando aqui agora, no âmbito da resolução do TSE, mas também se aplica de forma geral. Toda vez que você estiver diante de uma norma regulamentar perante uma lei e você quer discutir se essa norma regulamentar está dentro ou se ela ultrapassou os limites que ela poderia, você vai fazer essas mesmas 4 perguntas. Professor, pode repetir então para eu poder anotar? Repito de forma direta. Primeira pergunta, existe âncora legal? Segunda pergunta, o ato detalha ou cria? Terceira pergunta, a restrição é proporcional? Quarta pergunta, o devido processo foi preservado? Então são as perguntas que você quer fazer e você precisa fazer aqui. Diante de tudo que eu expus, o lado A e o lado B, o que é juridicamente o mais defensável? Primeiro, então, sobre o vídeo feito por IA. A tese de que esse vídeo constitui uma irregularidade eleitoral, podendo levar a uma remoção e multa, essa tese ela é forte. Os indícios são fortes. Dizer que o vídeo era para ficar contido no âmbito da Convenção Nacional, hoje, diante da realidade da internet, não faz muito sentido essa alegação. Dizer que o vídeo não tinha cunho ou intenção política eleitoral também não faz sentido, até porque o vídeo é claro em dizer que está ali um sucessor e que aquele sucessor seria o novo presidente do Brasil. Então, esse argumento é um argumento forte. O segundo ponto, a cassação, ela seria uma sanção automática aqui? Não. Uma cassação, ela teria que respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório, a pessoalidade da pena, né? Você vê exatamente quais são as pessoas que cometeram os fatos, a comprovação, prova, né? Enfim, e a gravidade, para você saber se aquilo foi grave o suficiente para chegar a uma punição muito grave. Então, aos fatos mais graves, penas mais graves, né? Você tem que manter uma proporcionalidade entre fato e a sanção. Terceiro ponto. O Jair Bolsonaro, ele pode ser responsabilizado? Nesse ponto, você tem que estar em aberto, porque a gente tem que saber, tem que fazer uma investigação para saber até que ponto ele estava ciente ou não do que se o vídeo ia ser produzido, do conteúdo do vídeo, se ele autorizou, se ele não autorizou, se ele... Enfim, como é que foi a participação dentro dessa história dele, ok? Então, alguns vereditos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro veredito, poder regulamentar... Melhor, deixa eu refazer. O TSE, ele pode regulamentar uma lei, pode regulamentar essa lei para promover a sua fiel execução e responder a riscos tecnológicos novos. Então, ele tem esse poder. Segundo, o TSE não pode assumir competência legislativa para criar obrigações novas,
criar sanções novas ou impor proibições novas. Terceiro, o TSE não pode dispensar o devido processo legal. Então, seja o que for, esses 3 vereditos você vai gravar aí. Professor, pode repetir? Repito, o TSE pode regulamentar para promover a fiel execução da lei de modo a responder a riscos tecnológicos novos. O TSE não pode assumir competência legislativa, criando direitos, obrigações e proibições. O TSE não pode dispensar o devido processo legal, ok? Então, como em todos os nossos vídeos, eu termino trazendo um desafio para você então comentar como se você estivesse numa prova discursiva para eu poder analisar a sua resposta e dar um feedback para você. As melhores respostas eu vou comentar. Então, a pergunta é: se essa lente constitucional faz sentido, descreva os argumentos que legitimam a resolução do TSE. Professor, mas você falou sobre isso agora. Perfeito. Eu quero que você se exercite e que você use a sua memória ativa, a gente chama isso de Active Recall, para escrever. Para saber se você entendeu, para saber se você escreve de forma adequada, de forma direta, sintética, objetiva, ou seja, eu poder avaliar a sua escrita. É uma forma de você receber uma mentoria quase que uma mentoria de graça aqui. Pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, chegou até aqui, então curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e ajude a gente a crescer. A gente está aqui num objetivo de levar conteúdo de muita qualidade para todas as pessoas que, como você, querem a aprovação nos concursos jurídicos do Brasil e como você querem fazer a diferença, tanto na sua própria vida, na sua família, quanto a diferença na nação. Um beijo pra vocês, até a próxima. Não se esqueça que tem vídeo novo aqui todo dia da semana.